Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal de volta. A gente está completando aqui o início do sétimo vídeo e antes de começar a falar sobre o projeto, sobre o ArchiCAD, eu queria te pedir um favor. Deixa um curtir aqui no vídeo, nos anteriores, se você viu também, deixa o seu comentário, o que que você está achando, se você tem alguma dúvida, como é que eu posso te ajudar nesse processo, porque isso é muito importante para dar relevância a esse processo que a gente está fazendo aqui. Só para vocês terem uma ideia, para que eu grave esse processo, edite, né, e coloque aqui no YouTube, eu gasto talvez 2, 3 vezes mais tempo do que se eu estivesse fazendo esse projeto, eh, só criando ele, sem a gravação. Por quê? Porque muitas vezes, enquanto eu estou gravando aqui, eu vou lembrando de dicas que eu posso dar para vocês, de criar um método de criação aqui que também seja dinâmico, para eu não ficar muito tempo em silêncio, para eu ficar dando dicas. Então, organizar os meus pensamentos e falar ao mesmo tempo, como se fosse uma aula, ok? E tudo isso leva tempo, tudo isso também leva aqui um uma organização, né, para que possa ser feito. Então, por favor, deixa o seu like, deixa o seu curtir, porque isso faz muita diferença. Eu não sou muito de ficar pedindo like, mas está sendo importante, ok? E, bem, agora vamos lá para o vídeo, né, que é a parte importante. Vamos lá? Pessoal, eu vou começar esse vídeo aqui mostrando para vocês o seguinte, ó, uma parte de organização. Vocês estão tendo aqui a oportunidade de fazer comigo, de criar comigo um uma organização de mapa de vista. Então, se você reparar, antes essa pastinha aqui estava aberta, ela estava com todos esses itenzinhos, aqui embaixo. E isso gera uma confusão, até mesmo se você estiver usando o ArchiCAD, um template nativo, esteja fazendo um outro tipo de projeto, essa quantidade de itens que fica aqui pode te gerar uma confusão. Então, o que eu indico? Aquilo que você não estiver usando, crie uma pasta e coloca esses itens dentro. Como, por exemplo, eu criei aqui uma pasta de projeto executivo e coloquei tudo que eu não estou utilizando, que é do meu template, eu coloquei lá dentro. Assim facilita o teu dia a dia, beleza? Já essa pastinha aqui de projeto executivo, de projeto legal, perdão, é o que a gente está utilizando. Dentro dela eu tenho o levantamento, eu vou colocar aqui também a planta de demolir, que é o próximo passo, ok? E uma pastinha também do As-Built, que é o que a gente vai iniciar hoje. Então, essa pastinha fica dentro de projeto legal. Dentro da pastinha de demolir, eu vou clicar 2 vezes aqui, eu vou mudar meu filtro de renovação para demolir construir, para ele ficar amarelinho, ou para planta de demolições, pode ser planta de demolições. Eu não quero que apareçam essas cotas na planta de demolição, então eu vou utilizar aqui, ó, o demolir construir na minha combinação de vegetal, que assim eles vão sumir. E aí eu vou clonar esse tipo de vista, ó. Aqui dentro, pisos, coloco sempre um nome personalizado para que não fique um monte de piso escrito, de um monte de vista escrito piso, ok? Então eu sempre identifico, essa aqui é o demolir, vou clonar. E dentro do As-Built, eu vou colocar aqui, ó, As-Built na renovação, levantamento, e vou clonar também um piso e vou chamar ele de As-Built. Assim, o que teremos aqui, ó, o novo que a gente vai fazer, o que a gente está demolindo e o levantamento do que está na prefeitura cadastrado, beleza? Então, a gente tem aqui o passo a passo. Vamos lá. Quando a gente pegou esse projeto da prefeitura, a gente viu que tinha ali uma relação de medidas, né, de informações sobre essa orientação da inclinação. Esse muro, pessoal, ele é levemente inclinado, ok? Esse murinho aqui, ele é levemente inclinado. Isso faz com que a gente fique em dúvida se esse afastamento aqui de trás é igual ao da frente. Então, eu fui até lá, eu dei uma pausa de uma semana, onde eu fui até esse terreno, visualizei ele de novo, tirei todas as medidas para poder trazer aqui o real que a gente vai projetar. E ele tem uma diferença
de cerca de 5 centímetros do que está feito na frente e atrás. Eu acho que até um pouquinho mais, né? São 1,55 e 1,65. É uma diferença, pessoal, de 10 centímetros do que está acontecendo à frente e atrás, tá? Então, o que a gente tem aqui dentro do ArchiCAD, né? Quando eu estou trabalhando com uma parede inclinada, com uma edificação inclinada, a gente está suscetível ao erro, né? Porque muitas vezes, imagina só, fazer uma parede que é levemente inclinada, deixa eu colocar aqui um grau, ó, 500 a 1 grau. E aí depois eu quero puxar uma parede reta dela, e aí eu não sei como eu vou puxar essa parede sendo perpendicular, né? Aqui ele me dá o ângulo certinho, ó, ele coloca ali que eu estou a 90 graus, mas existe essa dúvida, ok? Então, para isso, existe um método que é rotacionar, definir uma orientação. O que a gente pode fazer aqui, tá? Eu posso começar a construir essa edificação reta e depois eu dar inclinação nela, ou eu já posso localizar. Talvez eu possa fazer das duas formas para você ver a diferença, tá? Então, vamos lá. Eu vou criar com linhas, para eu ter aqui um referencial de onde a minha edificação inicia, ok? Eu tenho cerca de 23 metros e 50 centímetros para onde ela inicia, ok? Então, toda essa linha aqui, ó, vou colocar até uma linha guia aqui, é o ponto onde eu tenho a inserção dela, da minha edificação. E ela está inserida numa angulação aqui, num afastamento de 1,65 m. Então, a minha edificação, deixa eu ver se eu acho aqui o pontinho certinho, aqui, ó. A minha edificação, ela inicia nesse pontinho aqui, ó. Eu vou até mudar, vou colocar uma cor vermelha para a gente conseguir visualizar bem. Mais chamativo. Ok? Ela está nesse pontinho aqui. Essa edificação, ela tem, deixa eu somar aqui, 11,40 m mais 1,35 de varanda. Então, 11,40 m mais 1,35. Deixa eu fazer uma continha aqui rápida, né? 11,40 mais 1,35, 12,75. Isso aí. 12,75 e ela tem 66. Desculpa, 6,60 m de largura. Então, eu tenho isso aqui, ó. 6,60 m, 12,75. É essa representação aqui que eu tenho de edificação. Tô colocando no azul. Ela ficaria maravilhosa se fosse dessa forminha aqui. Porém, acontece que aqui, onde tá dando quase 1,90 m, na verdade, eu só tenho um afastamento de 1,55. É isso aqui que está acontecendo. 1,55. Desse afastamento aqui, ó, eu tenho 2,79. 2,79, isso mesmo. Ok? E nessa parte aqui final eu tenho cerca de 2,70 m. Aqui tem um pilar, então esse daqui é o que está mais soltinho. Então, vocês podem perceber que dessa forma, ó, o meu afastamento não chega na parede, nem esse daqui chega aqui. O que eu preciso, então, fazer? Ó? Entender que ela vai ter uma angulação, certo? Desse pontinho aqui, eu tenho uma angulação que faz com que a minha edificação aqui, ela chegue naquele ponto, nesse pontinho aqui. Então, o que está acontecendo lá hoje, ó, é basicamente, deixa eu pegar todos esses pontinhos aqui, é algo bem próximo disso aqui, ok? A minha edificação, ela tá tortinha. Então, aqui atrás eu tenho um afastamento maior,
ok? Aqui na frente eu tenho esse afastamento menorzinho. Até que ver isso aqui. Tá com 2,70, deixa eu ver esse aqui. 1,65, é isso mesmo. Então é isso que acontece hoje nessa edificação, ok? Eu tenho ela levemente inclinada, fazendo com que esse afastamento ele seja um pouquinho menor do que esse, ok? Como é que eu posso trabalhar para ter esse afastamento e, ao mesmo tempo, eu conseguir me orientar sem fazer paredes tortas dentro do ArchiCAD? Você pode mudar a orientação. Essa daqui é uma dica bem legal. Eu não sei se muitas pessoas sabem que existe essa possibilidade dentro do ArchiCAD, mas você pode alterar a sua visualização, na sua orientação, para que você visualize o seu terreno da forma que você está colocando ele em vista para a rua, por exemplo, a fachada principal, e você também pode ver a sua edificação com a fachada principal. Isso é muito legal porque às vezes a gente tem um terreno e a nossa edificação ela não está com a frente voltada para a mesma fachada, por exemplo. Eu poderia ter essa fachada aqui como edificação, como a fachada principal da casa e essa daqui como a do terreno. Então a gente pode dar uma inclinação para ela modificar essa orientação. O que que nós vamos fazer aqui então? Eu vou trabalhar com essa realidade de uma orientação zerada para fazer as plantas de implantação, situação, localização. Quando eu for trabalhar com pavimentos, eu vou pedir para que ele defina a minha orientação, ok? Alinhando esse elemento. Então, o que que eu posso fazer aqui, ó? Passo uma linha guia nesse ponto. Eu sei que eu tenho essa inclinação. Venho, clico nesse ponto de definir orientação, clico aqui, vou lá no ponto final e trago ele para minha linha guia. Beleza? Então, dessa forma aqui, eu consigo trabalhar com os meus elementos retos, né, com a minha parede reta, ó, por exemplo, se eu for criar uma parede aqui atrás, agora eu estou criando uma parede reta, ok? E eu consigo entender isso, fica bem mais simples. E depois visualizar ela na planta de situação inclinadinha. Maravilha? Então, essa daqui eu acho que já é uma dica que vale o vídeo. Vamos então passar limpo essa edificação. Vamos lá para a angulação que a gente tem, que é essa aqui. E vou passar limpo aqui essa edificação, 6,60 m. Aqui eu tenho 3,10 m. Eu vou fazer agora mais rapidinho, gente, porque vocês já sabem fazer essa parte, a gente já fez lá no levantamento. É igual, ok? Eu só estou corrigindo aqui as dimensões. Tá? Então, aqui, ó. Vamos lá. 3,30 m. 4,20 m. E aí, como eu tenho lá em cima 15, vão ser 4,5 m. Aqui eu tenho 3,10 mais os 30 centímetros, 3,40. Aqui nós vamos ter 1,40 por 2 metros. Opa! Ó, aqui ele foi para o ângulo errado, então eu vou apertar o backspace. Vamos lá, 2,15. Se vocês tiverem dúvida, Stephanie, estou em dúvida se eu estou fazendo com a mesma orientação. Você pode ir puxando linhas e verificando se você está fazendo com a mesma direção. Beleza? Então a gente consegue ir verificando. Vamos lá. Agora a parte da cozinha. Na cozinha eu tenho
2,15 m. Na verdade, aqui eu tenho 2,20 m. Vamos lá. Esse aqui, gente, alguma coisa me diz que eu tô colocando a, a numeração errada. Se tiver, daqui a pouco eu peço para cotar e daqui a pouco a gente confere, tá? Tá batendo. Aqui eu vou precisar ter os 3,15 m. Vamos lá. Y 135 menos. Opa. Y 270 menos. Se eu não me engano, é isso aqui. Pode ser que eu tenha que alterar alguma coisa quando eu tiver fazendo as cotas, tá? Mas, se eu não me engano, é assim, tá? Vamos lá. O que que a gente vai fazer agora? Deixa eu tirar essas linhas guias. Eu vou pedir para ele cotar, vou fazer a cotagem da forma automática para facilitar a vida, beleza? Então, retângulozinho de seleção. Seleciona a ferramenta Parede, Ctrl A, Documentação, Extra de documentação, cotagem automática, cotagem exterior. Vou dar um OK. Opa, deixa eu fazer de novo que eu fiz ali uma besteirinha. Cotagem automática, exterior, OK. Puxo a linha aqui. Maravilha. Vou verificar se as minhas dimensões estão corretas. 1,40 aqui. 13,15, 13,15. Perfeito. Certinho, pessoal. Tá certinho. Esse espaço que tem aqui na frente de 11 metros e... Desculpa, de 1,35 m é a varanda da casa, tá? Então, as cotas estão corretas. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar algumas cotas que não são interessantes, como, por exemplo, essa aqui. Então, eu já tiro. Essa daqui eu posso cotar direto e pedir para ele deixar aqui para a varanda. Essa daqui vai ser a cota geral. Aqui a gente faz o mesmo. Lembrando que todo esse passo a passo aqui vocês já me viram fazendo. E eu vou também pegar essas cotas que estão aqui. Colocá-las como a construir. E eu vou utilizar a altura limitada para a linha de chamada, porque elas estão muito compridinhas, ok? Nessa parede, essa parede aqui, ela continua. Ela vem até aqui. Hoje em dia, assim, tá? Então, deixa eu marcar aqui. Ficou faltando um ali, né? Vou fazer assim, que aí dá para entender. Deixa eu pensar se tá tudo aqui. Acredito que sim. Então, dessa forma aqui, pessoal, vocês vão perceber que eu consigo ver tanto a edificação retinha, e aí sem ter problema de criar uma linha torta. Vocês podem até conferir
as linhas de vocês, os ângulos têm que estar sempre 90, 180, se não tem alguma coisa ali que está tortinha. E também eu consigo verificar ela na posição que eu vou ter para minha planta de situação, localização, ok? Então, aqui está. Uma outra situação, vocês viram que as cotas eu coloquei elas como cotas de filtro de renovação a construir. Essas paredes a gente também vai precisar fazer isso, ok? Então, aqui parede, Ctrl A, a gente vai colocar construir. Por que que eu estou tendo esse cuidado? Porque vejam só, a gente criou aqui uma linha de raciocínio. Eu tenho levantamento, ok? Eu tenho demolição e eu tenho as build, ok? Vamos ver aqui ele todo zerado. Ó. Levantamento. Essas marquinhas que estão aqui, eu acho que estão no Vegetal Archicad, então por isso que eles não estão saindo. Deixa eu colocar aqui no a construir. Pronto. Levantamento, demolição e o as-built. Stephanie, como é que no as-built eu consigo girar para ver a minha planta e que toda vez ela fique nessa mesma posição? Outra dica super importante. Quando a gente está fazendo clone, vou clicar aqui com o botão direito, vou na definição de vista, existe uma parte aqui embaixo que fala ignorar zoom e rotação quando abrir essa vista. Isso aqui a gente vai desmarcar, mas primeiro a gente vai colocar o zoom e a rotação que a gente quer. Então, esse é o zoom e a rotação que a gente quer, beleza? Depois eu venho aqui, vou pedir para substituir com as definições, vou vir lá na definição da vista e vou pedir para ela parar de ignorar isso. Ó. Vou até substituir de novo. Substituir as definições da janela pela atual. Agora, eu vou fazer a mesma coisa na de demolir, só que com isso zerado. E vou fazer também na de construir. O que que isso me permite? O as-built, ele já muda automaticamente a minha rotação. E depois, quando eu vou para demolir e para o levantamento, ele também está com orientação. Só para vocês irem rodando. Ó. Talvez assim vocês consigam perceber melhor. Ó. Ok? Então, assim a gente já consegue colocar cada um no seu posicionamento. Vamos dar uma olhada na planta de demolir construir. Essa planta aqui eu apresento sem cota, né? Então, só para vocês terem uma noção aqui, ó, de como ela fica no terreno, eu tenho aqui uma modificação da posição onde tudo foi inserido. Maravilha? Bem, eu acho que esse vídeo já ficou super rico, principalmente com essa situação das orientações e da criação de vista, que é a parte mais importante. Essa dica é excelente. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, deixe o seu comentário se você sabia fazer essa parte da orientação. Isso é uma dica, eu acho que fundamental para quem trabalha com terrenos inclinados, terrenos que possam ter essa, eh, esses perímetros que não são tão retinhos assim. E eu te espero no vídeo 8, onde a gente vai dar continuidade, beleza? Até o próximo. Tchau, tchau.